Olá, seres da noite! Hoje para um vídeo um tanto experimental, diferente, que eu sempre vivo fazendo aqui neste canal, que é então para fazer um resumão sobre Anjos da Noite, passar algumas das minhas perspectivas interessantes que eu acho sobre o filme e outras coisas que podem ser colocadas aí, ideias mais interessantes. Isso aqui de forma alguma é para substituir o filme. Veja o filme, aqui eu não vou falar todos os mínimos detalhes, tem coisas que eu vou ir deixando um pouco de lado. Aqui eu pensei muito se eu fosse fazer em ordem cronológica ou fazer em ordem de lançamento. Resolvi então fazer em ordem de lançamento. Por quê? Porque eu já tenho um vídeo explicando tudo em ordem cronológica. Não somente os filmes, mas sim os fatos. Então tem ali a linha do tempo completa de Anjos da Noite, que eu vou explicar literalmente tudo o que acontece em Anjos da Noite em ordem cronológica para vocês. Então já vamos deixar aí de claro, porque tem muita gente que fica perguntando qual a ordem dos filmes, de lançamento, linha de tempo e onde assiste. Já vou responder essas perguntas aqui então aqui rapidinho. Que é, onde encontra esses filmes? Gente, vai no Google, vai ter um monte de plataforma aí. Ah, mas onde é que assiste de graça? Aí não é comigo, porque isso aí não posso ficar falando no Google, sabe? É YouTube, não pode ficar falando esse tipo de coisa que é crime, não vou ficar me prejudicando aí pra isso, tá bom? Qual a ordem de lançamento? É Anjos da Noite normal, o Underworld, depois vem o Anjos da Noite, a Evolução, ou Evolution, em ordem de lançamento vem o Rebelião, ou Rise of Lycans, depois vem o Awakening, ou Despertar, e finalmente o Blood Wars, Guerra de Sangue. Essa é a ordem de lançamento. Para a ordem cronológica, é só você pegar o Rise of Lycans, o Rebelião, e passar para frente. Fica então Rebelião, Anjos da Noite, Evolução, Despertar, né? Não é Acordar, é Despertar e Guerras de Sangue. Fechou aí? Beleza? Tudo respondido? Sem nenhum problema? Então vamos aí. Bora aí então fazer um resumão de Anjos da Noite. Mas antes eu quero pedir para vocês então deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. Para quem puder se tornar membro aqui no YouTube ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, que tem muitos aí, deixa por favor a inscrição, é de graça, se acompanha o canal e não fica aí perdendo os uploads de coisas muito interessantes que tem aqui pelo canal. Se não, você não se inscreve, perde as coisas, não vê os vídeos e aí fica boiando nas coisas que acontecem porque você não me inscrevi porque eu esqueci. Nós abrimos o primeiro filme com a Selene no alto do negócio, fazendo aquele básico treco de super-herói que é olhar pro nada enquanto pensa nos seus pensamentos mais profundos. Ela, na verdade, dá um grande sumário do que aconteceu até o momento para a gente poder também entender um pouco mais da trama. O primeiro dos Lycans foi derrotado há muito tempo atrás, um tal de Lucian. Quem será esse cara? E com isso, os Lycans ficaram, então, espalhados. Estes, então, sendo os lobisomens aqui deste mundo até o momento que a gente consegue entender. E ela é uma mercadora da morte, uma vampira especialista em caçar e destruir essas criaturas. E só que ela tá um tanto triste com isso, pois ela tá fazendo o trabalho dela tão bem, ela e os outros mercadores, que tá quase acabando os Lycans. E ela está numa missão para pegar um tal de Raisin. Um dos vampiros avista o alvo e ela cai do prédio para conseguir segui-lo. Seguindo até o metrô, ela antes de tudo vê, dá de cara com um loirinho, um cara ali muito formoso chamado de Michael Corvin, que mal ela sabia que mudaria toda a sua vida para todos, sempre. Parece que os Lycans estão seguindo o Michael, mas ela fica um pouco desconfiada porque fica, meu Deus, que gato. Só que do nada o Raze, ele vê os vampiros e pega duas armas e começa a disparar contra os vampiros. E para surpresa da Selene, ela fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Um dos vampiros vira pó na frente dela. Essa seria então uma munição ultravioleta, algo de altíssimo patamar e que os Lycans teriam inventado, possivelmente uma arma que poderia mudar toda a guerra, porém isso fica para depois. Ela começa então o combate ali à distância contra os Lycans, enquanto os outros mercadores se juntam para conseguir também derrotá-los. Depois de alguns tiros dados, um dos Lycans cai, um dos Lycans toma um tiro, o Raze consegue fugir e entra em combate com outro cara, transformando-se na sua forma de lobo e atacando o vampiro, o que é de extrema importância, pois no filme já é estabelecido que apenas os Lycans mais fortes e mais antigos conseguem se transformar à vontade, a maioria deles tem que esperar um tipo de lua específico, então o Raze já dá já fica um pouco mais poderoso daí. A Selene, ela segue o cara que ela consegue balear pra debaixo do metrô, consegue finalizar o cara num reflexo Matrix ali do negócio, um pouquinho também de sorte, e ela começa a ouvir outros barulhos e vai investigar, e ela ouve um bando de Lycans. Ela fala, deve ter muita gente aqui.
Malemar ela sabia que ela tinha encontrado o ninho principal dos Lycans, liderado pelo próprio Lucian. Mas esse cara não estava morto? Parece que não. A Selene volta para casa, missão nada cumprida, ela conseguiu derrotar um Lycan, perdeu um vampiro e agora tá tipo, meu saco, como é que eu vou fazer aquele relatório? Ela volta pro mercador armeiro e fala, temos um grande problema, pelo jeito deve ter um bando de Lycan, mais de 100, vamos pegar minha equipe, go, 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 go. E os caras falam, nem ferrando, um tal de Craven, ele fala, essa é loucura menina, fica quieta, porque tem coisa importante acontecendo. O que é essa coisa importante? Uma vampira anciã, uma das 3 vampiras originais, a Amelia, ela está voltando para o Coven Central para poder acordar o Marcus. O que acontece entre os vampiros anciões? Tem 3 deles, Marcus, Victor e Amelia. Cada um deles dorme durante 200 anos e fica acordado durante 100. Só que para que eles consigam entender tudo o que está acontecendo, um outro ancião tem que dar o sangue, fazer uma concentração para dar o sangue para eles e as memórias ressurgirem. Tipo, agora eu entendo tudo o que está acontecendo. É mais ou menos por aí. É um poder muito interessante em Anjos da Noite. E a Mila tá voltando pro Coven Central. Então quem é que tá no comando da casa e do Coven é o Craven. O que é uma casa? A casa é geralmente uma mansão, um castelo, uma fortificação dos vampiros. E Coven é um território, é uma área de influência. Como um bairro ou até mesmo uma cidade inteira. Como tem o Coven de Paris, o Coven de Budapeste, dentre outros. Então o Craven é que tá mandando. Ele é regente e também o líder de casa. E ele fala pra Selene, fica quieta, isso aí não tá acontecendo, é coisa da tua cabeça, você tá trabalhando demais. E manda a Erica, uma outra vampira lá, ali, lacaia dele, cuidar dela pra falar pra se vestir pra noite de gala, que vai ter um evento onde os vampiros americanos viriam pra poder fazer uma confraternização. A Selene tá nem aí, ela é totalmente workaholic. Ela tá com a cabeça que os Lycans estavam querendo alguma coisa e vai pesquisar quem é o tal do... quem é aquele maluco, e encontra que é o Michael Corvin. E ela fala assim, quer saber de uma coisa? Vou lá. Ela até ignora o Craven, tá? Fala o Craven, quer saber? Fala com a mão, vai embora. Nisso, o Raze leva de volta o corpo do amigo para os cientistas para ver se ele conseguia ressuscitar alguma coisa, não consegue. Onde nós somos apresentados, então, oficialmente pro Lucian e pro Singed. Singed é um cientista, o Lucian é o primeiro dos Lycans. Nisso a gente percebe que o primeiro, ele vai ter alguns planos. O plano dele é conseguir o tal do Michael Corvin para conseguir ver se ele tem o Corvinus Strain. O que é esse Strain? A anomalia genética. Bem simples. O primeiro dos imortais, ele não era imortal antes, ele era mortal. Só que ele tinha uma anomalia no seu sangue, no seu DNA. É um vírus dentro das células. Não me pergunte. E quando entra em contato com alguma doença, esse daqui consegue absorver essa doença e fazê-la benéfica para o corpo. E ele passou por uma grande doença há muito tempo atrás e se tornou o primeiro dos imortais, tendo um filho que virou o primeiro vampiro e outro filho que virou o primeiro lobisomem. Daqui a pouco a gente explica melhor isso. Só que essa anomalia genética, na sua forma mais pura, pode ser a chave para grandes coisas. O que na verdade é, o Lucian estava certo. Na verdade o Singed estava certo sobre toda a teoria dele. Quer dizer, parte da teoria dele estava certa, outra parte não tanto. Mas era muito assim, muito efêmero, porque ele tinha pouquíssimas análises para realmente conseguir. Era muito teórico mesmo, é muito teórico não, era muito... Tem provas, ele estava só imaginando as ideias que poderiam acontecer. Não tinha nenhuma amostra de DNA que ele pudesse realmente utilizar. O Singed vai se provar muito correto em alguns pontos e infelizmente incorreto em alguns outros. Ok, então esse era o plano. Eles acham que o Michael Corvin tem essa amostra. O Raze não consegue, o primeiro dos Lycans vai tentar pegar o Michael Corvin. Eis que os dois, então vai chegar primeiro a Selene e depois ele. A Selene, ela vai lá, tenta ver o que está acontecendo com o Michael, não vê, e ela é atacada pelos Lycans no comando do seu primeiro. Dá um confronto ali, ela faz a cena clássica do chão, pá, desce. Na hora que ela desce, ela vê só o Lucian agarrando o cara, metendo-lhe a mordida, cuspiu no potinho. Ela mete uns tiros no cara, vê um colar muito específico dele e eles fogem. Tudo bem que o Lucian ele vai lá, dá umas fincadas, umas porradas nela, correndo pelo carro, e ela meio que desmaia, e depois o Michael desmaia, e é quando ele vai acordar lá no Coven dos vampiros. Ele acordando, ele fala, meu Deus, fui sequestrado, vou sair daqui. Ele sai correndo, mas não antes que a Erica veja o machucado no cara e fala, esse cara aí é Lycan, e ela vai depositar lá pro Craven. A Selene fala, seguinte, tem alguma coisa acontecendo, os Lycans estão atrás desse maluco, tal, sei lá o que, e o Craven fala, tá doida.
Ela fala, não tô. O Michael já tinha corrido faz tempo. O nosso queridão loirinho, ele foge, fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Fui sequestrado, tô mordido, tô ferrado. Ele, como é médico, ele volta ali pro hospital, pro amigo dele, o Dr. Frio. Começa a falar, não, fui mordido, o pessoal tá atrás de mim, o que eu faço? Tal, caramba, 4, não sei o que acontece. Só que ele mal sabia que o Lucien já tinha feito teste com o sangue dele e foi comprovado. Ele tem o Corvinus Strain, ele é possível da anomalia. E ele poderia virar um híbrido. O que é um híbrido? É a junção estável entre duas espécies de mortais. Ou seja, pode ser de vampiro com Lycan, vampiro com lobisomem ou outras combinações possíveis. Aí, porque a gente vai ter mais do que apenas vampiros e lobisomens. Não sei qual vai ser a combinação entre Lycan e lobisomem, porque são subespécies. Mas ainda assim, eu acho que é bem possível, sim. Porque... é outros 500. Algum dia eu vou explicar melhor. Tem mais vídeos meus aí falando sobre isso. Eu vou dissertar um pouco melhor sobre isso algum dia. Então aí o Lucien fala, é isso aí. A gente precisa muito do Michael. Manda um monte de agente deles. E são mesmo agentes que vão encontrar ele no hospital. E ele dá fuga. E ele vai querer voltar pra onde? Pra mansão. Só que durante todo esse processo na mansão, primeiro, o mestre armeiro ele consegue fazer uma engenharia reversa das balas que a Selene trouxe, que é de ultravioleta, e faz uma bala de nitrato de prata que entra na corrente sanguínea extremamente fatal para os Lycans, que eles não conseguiriam tirar do corpo. O Lucien, por exemplo, ele consegue expelir as balas, porque ele é muito forte e aí não tem tanto problema para ele. Agora, com o extrato, não tem como retirar, fica muito mais fraco o Lycan e vai a óbito muito mais rápido. E ela também fala assim, tem uma coisa tão estranha que ela vai até o arquivo secreto. O Victor não permite que ninguém veja os arquivos, é proibido você pesquisar a história dos vampiros. Por quê? Porque ele é um autoritário punho de ferro. Só que ela fala assim, eu preciso ver até o final disso. E ela, como uma filha do Victor, vai lá e... não é filha, é filha, chama de filha. Entre os vampiros é normal você... Quando você transforma em vampiro, chama de filho ou filha. É normativo. Sempre vem um pessoal tipo... não é filha, só a Sônia. Acho que tem gente que vê o filme na velocidade 5, não ouve áudio, não lê a legenda. Só pode ser. Ela quebra todos os negócios e ela percebe então que aquele símbolo que ela vê no colar é o primeiro dos Lycans. Mas como é que isso é possível? Ela não estava morto? Como é que isso acontece? Ah, plot twist. Lembra do Kraven? Ele é um desgraçado. Ele e o primeiro dos Lycans estavam mal comunados. Pra quê? Ele fingiu matar o primeiro Lycan há muito tempo atrás. Trouxe até a pele dele pra falar, ó, tá aqui, matei. O Victor fala, caraca, matou mesmo, né? O bicho é nervoso. Com isso, o Kraven sobe na vida, vira regente, vira tal, caramba, 4. Só que qual é o plano dos dois juntos? Eles querem matar os 3 anciões para que o Kraven seja o top dos top dos top. E ele faria uma aliança com os Lycans para poder então ser finalmente parar essa guerra que acontece desde sempre. O que é um plano completamente insano, o que eu não acho que o Lucien ia fazer acontecer não, mas é outros 500. A Selene fala, é ele. Só que ela tá sem aliados, o Kraven, que é o vampiro com maior influência, tá contra ela. Ela tem uma ideia genial, ela vai acordar o Victor. Só que para acordar o ancião, você precisa de uma técnica especial. Diz o Victor que apenas os anciões poderiam ter essa técnica. Na verdade, nunca se é comprovado. É aquele negócio, alguém disse isso. Alguém dizer isso não significa que seja verdade, e sim que é o que a pessoa acha, tá bom? Então nesse caso aí ele diz isso, mas eu creio que com um pouco de treinamento tal, das duas partes seja possível. Porque a Selene no final do filme demonstra que ela começa a conseguir absorver memórias muito específicas, uma vez que ela bebe o sangue. Então tem uma parte da vontade dela que também faz isso ficar mais certinho, assim como o Marcus também fazia. Então tem uma coisa aí que é tipo, não é somente quem, mas tem treinamentos que possam fazer. Ela acorda o Victor, tal, ninguém percebe, sem nenhum problema. Na hora que o Victor tá acordando, o Michael interfone e fala assim, né, cadê meu shape? E ela sai com o cara. O Kraven fica muito pistola, só que quem tá acordado é o Victor. Ele fala, mano, o que tu fez? Ah, você me acordou falando que você fez merda. Aí o Kraven falou, fiz não, bicho, você é louco. Sou do teu, tamo junto. Só que aí, tá falando, me traz ela que a gente vai conversar. Ela já tava corrida faz tempo e ela vai ter um esconderijo
para falar para conseguir suprimentos, conseguir sangue, armamentos, o caramba 4. E aí o Michael explica que ele veio para a Hungria, ele é americano, que a esposa dele tinha morrido, e a Selene explica que ela estava ali porque ela achava que a família inteira dela tinha sido dizimada pelos Lycans, o que não é verdade. Quem fez com a família dela foi o Victor, que vai ser um grande plot twist daqui a pouco. Nisso, eles são atacados pelas tropas do primeiro Lycan, incluindo o Singed, o grande cientista. A Selene consegue devastar boa parte deles, mas depois que o Michael cai, ele é capturado, ela captura o Singed, então tem essa separação aí dos termos. O Singed, ele vai explicando então para o Victor, sobre um pouquinho ali de dor, que eles iriam capturar um ancião para conseguir o sangue dele, misturar com o sangue do Lucian para assim conseguir fazer finalmente um híbrido, a junção entre as duas coisas. E o Victor acha aquilo, não gente, isso é nojento, Chan, para com isso, para de ser besta. E eu falo, tarde demais, já começou os planos, vocês não podem parar agora, né? Não tem como parar, ninguém vai me parar, eu sou o cavaleiro, sei lá como é que era essa música. E a Selene fala, tá, viu? Tô falando pra vocês que é verdade. O cara falou, pô, tu é verdade mesmo, né? E o Kraven, nisso que deduram ele sai correndo e fala, bicho, bora, let's go! Ele vai correr pro Lucian. O Michael tá lá com os Lycans e começa a ser preparado para ser injetado, porque ele já estava se transformando em Lycan por causa da mordida, e só que estavam esperando o sangue da Amelia vir. E espera que o sangue, se é feita a emboscada contra a anciã. Ela vai de base, né, tipo, na grande emboscada. Não vou ficar me estendendo nisso porque é um grande assunto. O Raze consegue pegar o sangue dela pra voltar. Nisso, o Victor e a Selene são avisados, tipo, ó, a anciã Bel. O Victor fala, tá, você tá desculpada, vamos lançar o último ataque contra esses bichos. Ela fala, let's go. E vai mercador e vai o bando de coisa, mata que mata. O Lucian é abalhado pelas costas pelo Kraven com as balas de nitrato de prata. Ele começa a falecer. O Raze também já fica mais doido e vai tudo acontecendo. A Selene também começa a destruir um monte, os vampiros. É uma desgraça. É bem legal as cenas de ação, esse confronto final. Até que a Selene encontra o Michael e ela começa a resgatar ele. O Victor derrota o Raze, uma das cenas mais épicas pra mim. Tudo vai culminar ali pro finalzinho que o Kraven, o Lucian tá quase morto, o Michael também foi baleado pelo mesmo tipo de prata, tá todo mundo no chão, a Selene tá tipo, meu Deus, eu te amo, você é o amor da minha vida. E o Kraven fala, vem comigo, larga esse poia, porque na verdade o Victor, que você acha que é o salvador da pátria, foi ele que matou tua família, não foram os Lycans. Você foi enganada a sua vida inteira, bobona. E ela fala, oxi, doideira. E aí o Lucian fala, morde ele, cura ele. E ela não gosta do Kraven, ela perde toda a confiança no Victor, e a única coisa que ela tem é o Michael. Ela tasca ele a mordida. O Victor chega, começa a espancar todo mundo. O Lucian fala, foi, e morre. O Kraven toma uma lâmina na batata da perna e sai correndo. E aí o Michael começa a se transformar no primeiro dos híbridos. Ele tem uma transformação bem interessante, se transforma e começa o saculejo entre o Victor e o Michael. É uma porradaria muito legal. E conforme o filme a gente vai mostrando que o Raze é muito forte e o Raze é derrotado com uma grande facilidade pelo Victor. Ou seja, a gente está num grande patamar de poder aqui. E se o híbrido está dando conta do Victor num tete-a-tete, significa que a briga tá de titãs. O Victor é mais experiente, consegue também dar um daninho ali com os mercadores dele e tal. Até que numa hora ali, tá todo mundo já cansado da briga, a Selene pega a espada do Victor num golpe furtivo e pum, né, separa ali a cabeça do Victor em mais de uma parte. Fecha o filme, acaba o negócio. E a gente já vai para o segundo filme direto, porque ele já vai acontecer logo na sequência. Bem, esse aqui foi o maior filme. Vamos lá já direto pro Evolução, que ele já acontece literalmente na cola. Seguinte, uma coisa muito importante que o Singed ele é executado pelo Victor antes deles saírem para a missão. E esse sanguinho aí do Singed escorre até a boca do Marcos, acordando ele e ainda mais transformando ele em um híbrido. Mas Douglas não é um híbrido. Olha, se você não acha, o problema é teu.
Assim, ele vai ficar com os olhos do híbrido, ele vai ter a transformação de híbrido, ele mesmo diz que é híbrido, ele tem um Corvinus Strain para falar que é híbrido. Gente, se você não acha que ele é híbrido, literalmente o problema é teu, tá bom? É mais do que comprovado em questão fisiológica, em questão de tudo, tá bom? Tchau. Ele, como híbrido agora, ele acorda muito doido, porque ele tem todo um remorso da vida dele, que ele deixou o irmão dele ser capturado lá nos tempos antigos, ele não conseguiu salvar o irmão e fica com esse remorso aí muito tempo, e ele explode de loucura, falando assim, eu quero saber de uma coisa, eu vou lá pegar o meu irmão, transformar ele também em um híbrido, a gente vai virar uma nova raça, vocês vão ver, a gente vai se tornar Deus. E ele fala assim, só que para isso, né, a gente precisa aí saber onde é que está a prisão dele. Ele bebe então o sangue do Kraven e descobre que a Selene, o processo, e fala assim, ela tá com um medalhão, precisa partir então Selene. Ela e o Michael estão tipo, vamos fugir, eles estão em alguns lugares tal, fugindo de um pessoal, dos humanos tal, papapá, e aí de boa, né, ela dá um pau nos policiais, maravilha. Ele bebe um pouquinho de sangue dela, só que o Michael não tá se alimentando direito, porque ele, tipo, meu, sangue, que coisa doida, não vou ficar bebendo sangue, para de ser besta, né? Não vou. Ela dá um pouco do sangue dela, ele consegue beber, maravilha. Logo assim que eles estão falando, tá, ok, vamos dar uma espalhada, chega ali o planador Marcos fala, e aí, qual foi, porque tu tá nessa? Tá atrás deles, tá atrás do medalhão, e ele sai num embate com o Marcos, a porradaria, papapá. O Marcos e o Michael estão mais ou menos no mesmo nível. E neste mesmo nível aí que eles estão, o que acontece? Eu não sei porquê, mas o Marcos não é tão forte assim nessa cena. Nem nas outras. Ele não consegue pegar o medalhão. E a Selene fala, que porcaria é essa? Por que ele tá atrás disso? Ela fala, não sei. Eu já sei uma pessoa que saberia. Que é o tal do Andreas. Eles vão atrás do Andreas. E o Andreas fala, ó, seguinte, esse medalhão aí é para libertar o William, são duas partes de uma chave, né? Vai ter as duas partezinhas ali e vai ter o negócio. Ela fala assim, mas por que eu lembro disso então? Porque e ela explica que a família dela é a responsável, foi a responsável na verdade, pela construção da prisão do William. Então ela tinha lembranças disso, fala, é mesmo, né? Ela tem uns flashbacks ali e tal. Então aí a gente faz um negócio completo. O Victor, ele tinha então drenado a família inteira dela, porque a gente mata todo mundo que tem um segredo, só que ela fica viva porque ela parece muito com a Sônia, que é uma das filhas, filha de né, do Victor, a única filha direta dele, e ela se pareceria muito com ela, e por isso não foi executada. Até aí, meio que ok, sem nenhum problema. E ela fala, então tá, então a gente precisa da outra parte, tal, sei lá o que. Ele fala assim, seguinte, acho bom então você falar com o patriarca de todos, que é falar com o Alexander. Na verdade, não é bem falar isso. Fala, ó, vai lá com esse maluco que ele vai ter as informações. Eles ficam meio que, vamos ver o que acontece aí com esse cara. Esse cara vai ser o Alexander Corvinus, que o Andreas diz que é o mais forte, e que a Selene acha que é o mais forte, mas que ninguém tem nenhuma comprovação do assunto. Só que no encalço deles está o Marcos, porque o Marcos está sabendo também de todo o negócio, porque vai treinando gente e fala, já sei onde eu tenho que ir, e vai se guiando por aí. Ele chega até o Andreas também, só que ele não é tão político assim com o Andreas. A Selene e o Michael ameaçam ele, mas não matam. O Marcos, ele tá sem paciência, drena o sangue dele e consegue então as informações que eles estavam indo pra ver o papai dele. Ele fala, papai, tu tá aí, corno. A Selene e o Michael falam, então eu sei lá o que, você tem que me ajudar, porque você é o mais forte, papapá, nananã. E ela fala, não, porque eu não quero ajudar, porque eu não posso intervir. Papinho. O Marcos chega na rasteirinha de novo, mata um monte de gente, bebe o sangue de um monte de gente e dá um ataque furtivo no Michael. Nessa, olha só que interessante, no tete-a-tete, quando estavam os dois preparados, a briga é equilibrada. Quando o Michael é pego na surpresa, ele já antes de transformar, mas dá uma cacetada, porque pegou na furtiva em Anjos da Noite, é um golpe muito interessante. Claro, não tem um golpe furtivo, tem vários tipos. Pegou na encoia.
E a Selene vai pro resgate. Ela, interessantemente, ela perde pro Marcus, assim, ela é mais fraca, ela é menos forte, só que na EVA 4, mas ela consegue dar trabalho pro Marcus, ainda que usando de armas e outras coisas, ela tem ali como se dar contra ele. Mesmo assim, ele consegue o sangue dela, pega a localização e vai derrotar o pai dele. Ele pega a outra parte do amuleto, fala assim pro pai dele, deuses não podem ter paz, e finaliza o cara uma vez por todas. Na verdade, deixa ele à beira da morte, né? A Selene volta, fala, ferrou. Na verdade, os caras ali, os agentes do Alexander falam, vem com a gente, o papai quer ver você. E ela deixa, o Alexander deixa ela beber o sangue dele, o que vai dar um power ultra mega up nela. Ela vai virar, então, uma Corvinus Strain Vampire, que é tipo uma mega evolução, basicamente de hibridismo. Eu sei que tem uma pessoa que fala, não é híbrido, e tem uma lógica ali, mas tem uma falha na lógica, que algum dia eu faço um vídeo para explicar só essa falha de lógica aí. Mas que é uma pessoa que vive falando isso e meio que espalha essa informação que eu creio que está errada, ok? Ela pega esse power-up, tipo, vira Super Saiyajin 1, nesse caso seria, acho que é Saiyajin 1 ou 2, já pega o corpo do Michael e levam lá para as catacumbas do negócio. Levou para as catacumbas, ela desce com o esquadrão dos Alexander, o Alexander se explode junto com o barco dele, é uma desgraça, e se vai então para o combate final. O William, ele é muito forte. O Marcus consegue libertar o William, eles começam ali a ver que tem gente e vão se espalhar para conseguir derrotar. O William se demonstra um grande adversário. Todo mundo vara ele com prata, tal, caramba, 4, ele vai resistindo. Só que ao mesmo tempo que ele vai resistindo, também vai se machucando. Você vê que ele vai sentindo dor, não é tipo, tomei e não senti. Não, vai doendo, só que ele vai resistindo à prata, a gente sabe que prata é um grande problema. Ok, só que quem ele vai mordendo dos humanos vai se transformando e vai criando uma briga gigante ali, que a Selene vai tentando entrar em combate direto. Niki, o Michael acorda e fala, o que está acontecendo? Eita, nós! Bebe o sanguinho dele, desce, e o casal começa a detonar com os Lycans. E aí você tem um combate final entre a Selene e o Marcus, o Michael e o William. O Michael consegue decapitar o William, assim, tipo, demonstrando uma grotesca força do híbrido, e a Selene consegue muquecar o Marcus até a morte. Ela se demonstra mais eficaz que ele no combate, e depois disso ainda consegue dar um grande fatality nele, ficando então tipo nesse, nossa, acabou. Só que aí acabou tudo, porque não tem mais o primeiro dos lobisomens, não tem os anciões, o primeiro dos Lycans já foi. Toda a sociedade dos vampiros e dos Lycans tinha estremecido, perdeu as cabeças. Daqui pra frente, só o futuro sabe. Só que o que realmente iria acontecer todo esse quesito, a gente vai ficar um tempinho sem saber, pois o próximo filme na sequência aí de lançamento é o Rise of Lycans, o Rebelião. Neste a gente vai voltar há muito tempo no passado, onde a gente vai aprender então a história do Lucian, o primeiro dos Lycans. Na verdade a gente vai ver o conflito que vai iniciar a Guerra dos Lycans. A Guerra dos Lobisomens começa com o Marcus e com o William, os irmãos ali. O William se transforma... deixa eu só explicar. O William se transforma num lobo porque estavam numa cavalgada ali os dois. O William é pego. O Marcus se transforma num vampiro. Essa guerra dura 600 anos. Os vampiros se estabelecem muito bem. Dessa grande estabelecida que eles se dão, uma subespécie nasce que é os Lycans, que é o Lucian no primeiro. Como é que a subespécie nasce? Simples. 2 lobisomens, o lobisomem papai e o lobisomem mãe, vão lá e... Depois de fazer... Eles têm o filhotinho, que é o filhote Lycan. Então, por isso que é chamado de subespécie. Por quê? Porque não é exatamente igual, é um pouco diferente. Qual que é a grande diferença? Lycans voltam para a sua forma humanoide, e enquanto os lobisomens não conseguem, são praticamente bestiais. Tem alguns lapsos ali de humanidade, mas é mais besta do que homem. Até aí meio que sem nenhum problema. O que está acontecendo nessa época? Como os vampiros estão sem nenhum grande inimigo, os lobisomens existem, mas eles conseguem caçar eles e mantê-los basicamente em controle,
Os vampiros então têm cobrado tributo dos humanos para proteger as terras deles, enquanto melhoram o império deles, melhoram as armas, fazem mais vampiros e constroem realmente grandes potências. Eles já tinham grandes covens, bons territórios, só estão cada vez aumentando mais. E nisso, pessoas como o Victor conseguem então que a sua ganância seja ainda maior, pois ele é um grande político, ele consegue manipular as pessoas, consegue controlar toda a narrativa. Só que tem um grande ponto neste tudo, que é a Sônia, a única filha de verdade, não de verdade, a única filha natural do Victor, filha não transformada, ela é uma sangue puro, assim como o Lucian. Sangue puros é uma coisa que vai ser, a partir daqui vai ser muito importante, é que quando dois imortais conseguem ter um filho, este filho é chamado de sangue puro, ou seja, basicamente nunca foi ser humano, então não é sangue puro de pureza, realmente de DNA nenhum caramba. Por exemplo, o Marcos não é um sangue puro. Ele nasceu de um imortal e uma mortal. Olha só, então, conforme a terminologia do mundo, ele não é sangue puro, ele é o primeiro. Uma outra classificação. Deixa tudo bem direitinho nas suas caixinhas aí. Só que a Sônia e o Lucian são sangue puros. O Lucian fica muito tempo sob correntes, ele fica sendo literalmente ali, né, e ele e a Sônia têm um caso. É um caso totalmente proibido, porque o Victor não gosta dessa relação aí entre vampiro e qualquer outra coisa que não seja vampiro. E fica nesse negocinho, a Sônia é uma grande guerreira, tal. Só que esse amor deles começa a eclodir. Um ponto maior ainda. Existem alguns Lycans, tal, só que o Victor força ele a transformar outros em Lycans. Para quê? Para proteger os vampiros durante o dia. E aí começa a fazer um bando deles para poder ficar ali durante o dia, os protetores do dia. Isso aí é um ponto muito importante, porque o amor dele pela Sônia, mas esse problema aí com os Lycans, ele começa a criar, tipo, eles são dos meus, sabe? Eles são a minha família. Eu quero, sabe, cuidar deles. E ele acha que os Lycans estão sendo muito animalizados. Eu falo, não, vamos ser gente, sabe? Vamos ser gente que nem a gente. E até que tem um grande problema ali, que a Sônia está sendo emboscada. O Lucian, ele consegue fazer uma chavezinha ali para tirar a coleira dele, porque como é que não deixa os Lycans se transformarem? Simples, coloca uma coleira neles e tem espetos para dentro. Se eles se transformam e ganham massa, o espeto de prata, né, dá conta do recado. Ele resgata a Sônia, desfaz a coleira, consegue ali ver que na verdade consegue até se comunicar com os Lycans. Ele fala, pô, calma. Ele já tem uma ligação com os lobisomens, né? Não com os Lycans, com os lobisomens. Já tem uma ligação com os lobisomens e tal, já vê que tá falando, pô. Ele começa a perceber o lugar dele cada vez mais, que é distante dos vampiros e do Victor, principalmente. O problema dele é com o Victor em grande parte, porque ele ama a Sônia. Ele fala, não, tem uma coisa de errada, a gente precisa mudar tudo isso, a história tá errada. E ele volta, e ele toma uma paticotada e tal, porque o Victor fala, você é louco, um cachorro fora da coleira, a jornada, pega o jornal de prata e dá no focinho dele. Esse problema começa a eclodir, e o Andreas dá uma outra chavinha e fala, ó, é um favor meu para algum dia no futuro. Esse favor, na verdade, vai pagar muito lá pra frente, porque o Andreas e o Lucian vão ter um pacto lá no futuro, que o Andreas vai fazer munição, ele vai dar proteção, outras vampiras, tal. Fica um negócio ali, realmente é um networking de centenas de anos que os dois vão ter ali. Eis então que o Lucian fala, precisamos escapar, a gente precisa sair daqui e rápido. E ele fala assim, como? Não sei, mas vamos. Ele então organiza toda uma rebelião, organiza uma fuga, e com a chavinha dele, ele faz muita gente fugir, sei lá o quê. Só que muita gente fica para trás, muita gente é ferida, outros são derrotados para todo sempre, e a Sônia também fica para trás. O Victor fala, seus cornos. Ele estava desconfiado já da Sônia, até que ele vai até a Sônia, vai lá e puff, mete-lhe a dentada, descobre toda a verdade, fala, tá de castigo. Só que o Lucian tinha que voltar, porque tinha que resgatar o resto dos Lycans e tinha que resgatar a Sônia. O Victor sabia disso, ficou só na espera e armou a Arapuca. Quando eles estão ali debaixo, tipo, ele tá debaixo com a Sônia ali, levando ela pra fora, eles começam a tacar barril com fogo, explosão. Um monte de mercador é derrotado. O Lucian se demonstra um guerreiro incrível, até mesmo na sua forma base, sem se transformar. E o Victor, né, tal, até que
uma revelação grandiosa, que ela estaria grávida do Lycan. Como isso é possível? Ninguém sabe, é algo que nunca aconteceu antes. Este então seria teoricamente o primeiro híbrido que nunca existiu. Só que ninguém sabe o que seria isso, pois são 2 sangue puros que teriam esse bebê. Talvez tenha que ter uns genes muito fortes para conseguir sustentar isso. Não se sabe, é apenas só tem especulação. Não tem mais nada além disso. Casal capturado, Sonya toma um banho de sol pela primeira vez, a única vez na vida, lembrando que ela nasceu vampira. O maridão fica muito possesso e ele já tinha feito uma aliança com os lobisomens antes, dá um grande uivo nas muralhas e os vampiros são praticamente dizimados nessa noite. Os anciões conseguem escapar com uma ajuda do Andreas e tem um conflito muito legal entre o Victor e o Lucian, onde demonstra que o Lucian tá pau a pau, sim, com o Victor, porém ele consegue derrotá-lo, na verdade, devido à luz do sol e dando um golpe muito específico para derrotar o vampiro. E ainda assim, o Victor sai andando do conflito, o que mostra para mim que o Lucian ele é forte, porém não chega aí nos patamares do Victor. Pode ter sido derrotado, mas não foi finalizado e, usa muito da fraqueza deles, enquanto o Victor nem tanto. Apesar da prata tal, só que o Lucian tem uma grande resistência à prata, então fica meio que equilibrado. E começa então a rebelião dos Lycans e vai ter todo o processo, né, do Craven, fazer essa aliança, a possível morte e praticamente a erradicação, chegando aí até os tempos modernos. O próximo filme, então, nós voltamos para Aventuras de Selene, só que o Michael vai ficar cada vez um pouco mais de lado. Para começar, logo depois da morte do Alexander e dos outros imortais, principalmente do Alexander, que dava um jeitinho, ele sempre limpava a bagunça dos filhos, os mortais descobrem a presença dos imortais, vampiros, lobisomens, Lycans, entre outros. E o que acontece? Começa então se opor, os humanos se armam muito rápido e começam a exterminar todos os imortais. E nisso a guerra começa a ficar muito doida. A Selene e o Michael tentando sair, porém são pegos e capturados pelo governo ou por alguma outra empresa, só que vão ficar então na mão da Antigen por muito tempo. Quem é a Antigen? Seguinte, os humanos precisam de testes para saber quem é imortal, quem não é, tal, verificar um bando de coisa. E possivelmente são criadas algumas empresas, e nessas empresas é criadas a Antigen. Que essa Antigen ela está sendo controlada por Lycans, então eles sempre dão um positivo para vampiros e nunca para Lycans, para que a população pense que eles estão extintos. O chefe deles é o Jacob Lane e o filho dele é o Quint Lane. Agora, se o Quint... só que o Quint é filho natural dele, só que antes eles seriam imortais. Pelo que dá pra perceber, pelos diálogos. Pode ser que ele seja um sangue puro? Pode. Acho difícil? Muito, porque ele já tá grandinho. O Jacob, ele vai então pegar os 2 espécimes, que vão chamar a Selene e o Michael, e principalmente a filha dos dois. A Selene e o Michael, como um bom casal apaixonados, afogam um ganso bastante e ela fica grávida da Eve. A Eve é uma mistura de tudo com todos. Tem um vídeo dela aqui explicando, porque senão eu vou ter que parar tudo para fazer esse mega compilado dela. Tem aqui o vídeo dela e da árvore genealógica também, que vocês vão conseguir entender que mistura que é a Eve. Ela fica como um experimento durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Durante 12 anos, para ser mais específico. E nisso, eles vão injetando esses genes no Quint e depois o Jacob, depois de tempo nele mesmo. E ele vai crescendo em massa, se tornando o Uber-like. A gente vai ver ele em ação e ele vai conseguir derrotar a Selene com apenas um tapa, modo de dizer. Mas vai ser o único Lycan que vai conseguir algo parecido com isso. A gente vê os efeitos de estamina dela, de cair de um elevador tal e sair de pé. Tem uma porradita dele aí, ele deve ser algo extremamente poderoso. Fica ali, tal. Só que a Eve ela consegue se desvencilhar, porque ela vai ser finalizada para ser coletado o DNA final, não entendo. E só que quando ela faz isso, ela consegue uma ligação mental com a mãe. É um poder extremamente novo que a gente nunca viu antes. E a Selene acorda, pé da vida, derrota todo mundo, sai na desgraça, tal, papapá, e vai correndo atrás dessa visão que ela tá tendo.
ela encontra até mesmo um outro vampiro, o David, que é extremamente importante, pois o David é filho do Thomas com a Amelia, ou seja, ele é um sangue puro e filho de ancião. Um gene muito puro aí, muito forte dentro de Anjos da Noite. Só que ele não sabe disso ainda, né? Nem a gente sabe disso ainda, só tô contando. Passou ali, viu a Eve. Quem é essa menina? Não sei, mas ela parece imortal, parece ter uma ligação com ela. Pega a menina no colo, atacada por Lycans, ela vira um bichão, rasga um Lycan no meio e fala, ela é forte, ela é híbrida, com certeza, bora. Vamos pro Coven. E ele fala, meu, e só que tá esse conflito entre o pai e o filho. O filho, o David, ele quer um Coven mais ativo, que vem de novo em guerra com os Lycans para ganhar território, e o Thomas tá acovardado lá no meio dos negócios. Só que a Eve tá lá dentro. A Selene, ela nunca antes foi mãe, ela sempre foi mercadora da morte durante 99,99% da existência dela, ela não sabe ser mãe. Só que ela fala, pô, meu amor era o Michael, mas tô aqui pra você a partir de agora então. Maravilha. Ah, descobre que a Eve nunca bebeu sangue antes na vida, então todos os poderes dela estavam meio que retraídos. Ela tem um potencial gigantescamente gigante. Eu falo muito mais sobre os imortais mais poderosos de todos os tempos. É um outro vídeo meu, porque é muita informação aqui, que eu não posso discorrer tanto, senão perde o resumo. E só que vai todo mundo dormir, maravilha, o Thomas desconfia. Nick vem o quê? Um ataque de Lycans, porque, né, Lycans. E nisso aí, matança tal, tá, cabeça rola, David com chicote, do nada, vem o Uber-Lycan. Aí tem um conflito do Uber-Lycan com a Selene, e a Selene toma piaba. Ela no tete-a-tete perde, sem nenhum problema. Ela perde, tal, o David morre no processo. E o Thomas fala, eu dei a Eve pra eles porque eles queriam a menina, meu menino morreu. Ela fala, tá tudo bem. Ela faz um cortezinho na mão e enfia a mão no coração dele, faz um tchup-tchup no coração dele e ele volta à vida. Agora ele é um Corvinus Strain Vampire, sangue puro, filho de um ancião. Muito potencial genético pra esse cara. A Selene vai investigar, tal, descobre sobre a antigen, vai falar com o detetive e tal, eles formulam um plano. O plano é Seek and Destroy. Ela destrói, ela pega umas bombas de prata que infecta o ar com prata, os Lycans começam a cair. Ela vai derrubando, debulhando todo mundo, tal, sobrevive a um elevador, é uma desgraça. Essa cena é genial. Genial, de boa, interessante. E o Jacob lá tentando matar se preparando para matar a Eve para poder pegar os DNAs dela. Não entendo. E começa então os conflitos. Fica então uma briga final da Eve e do David contra o Jacob. E também os lacais que o David vai... O David cuida dos lacais, depois vai ajudar a Eve. E vai ficar a Selene contra o Uber-Lycan. Seguinte, o Uber-Lycan, ele possivelmente ele é o Lycan lobisomem lupino mais forte que existe em toda a série de Anjos da Noite. Eu acho que nem mesmo William, nem nem mesmo William, nem Marius podem com ele. Ele demonstra habilidades de força e de resistência nunca antes demonstradas e que nunca foi equalizado nisso. Então eu acho que o Uber-Lycan é o mais forte de todos. Dos Lycans, pelo menos. Assim, por que ele é tão forte assim? Porque ele é injetado por muito tempo com os genes da Eve. Ele é considerado um aprimorado. O que é aprimorado, tá? É quando você fica entre o híbrido, tá? Você coloca, neste caso aqui do Uber-Lycan e do Marius, aprimora quando você tem um tipo de melhora, só que você não passa pro outro lado. É mais ou menos por aí, você ganha uma grande resistência. Então, ele é injetado com genes de híbrido e ele fica na beira ali do hibridismo. O que é diferente, por exemplo, do que acontece com a Selene, porque o aprimorado dele nunca absorve e vira outra coisa. Ele só melhora a sua forma. A Selene, ela se transforma, ela deixa de ser uma coisa e vira outra. Então, ela vira um interespécies aí, que é chamado de híbrido. A batalha contra o Jacob e da Eve, do David, assim, é na porrada. Ela consegue arrancar os tecos dele e ele falece. Do Uber-Lycan já não é tão fácil, porque a Selene, ela corta, vai, atira, nada adianta. Eis que ela, então, ela consegue fazer, entrando num corredorzinho bem pequenininho, força ele a voltar para a forma normal dele, e ela enfinca uma das bombas no estômago dele, e ele explode, só que na hora que a prata começa a corroer, é muita prata, e ele acaba por falecer. É o único inimigo da Selene que ela derrota na inteligência, a não ser na força bruta.
O Victor foi na esperteza, só que foi num golpe furtivo. Tava já cansado. E é bem interessante isso, porque demonstra que a Selene, então, ela vai ter grandes, não somente meios de poder, que ela é muito forte, mas ela sabe também quando usar a sua inteligência, usar o seu ambiente, o que é de extrema importância para um bom combatente. Né? Usar o seu ao redor, Jack Chan já o diga. Só que durante o processo, ela encontra o Michael e dá um tiro ali pro Michael ir descongelando e depois ela volta. Porém, quando vão ver o Michael, cadê o Michael? Não se tem. Então se teria o próximo filme que seria Busca pelo Michael, o que na verdade não é. E finalmente chegamos no filme final. Seguinte, lembra aquela parte vamos procurar pelo Michael? Então, desistiram. Ou procuraram, não acharam e desistiram. Existiu algum conflito entre conflito assim, mãe e pai de família, possivelmente, entre a Eve e a Selene, e elas não estão se falando mais porque elas juntas estão causando muito problemas uma para outra, alguma coisa do tipo. E se passa algum tempo até o futuro. Esse passar de tempo aí, alguns vão falar que é mais de 200 ou 400 anos para dar os 1000 anos da Selene, o que eu simplesmente não acredito, que até mesmo eu chamo de o pulo mágico, é que pula-se. As pessoas dizem que pula muito tempo para dar tempo que a Selene fala, porque acreditam friamente no que ela fala, enquanto eu não. Eu acho que quando um personagem fala alguma coisa tem que ser comprovado. Mas aí é uma questão de o quanto algumas pessoas vão só acreditar no que os personagens falam sem nenhuma comprovação mais técnica, enquanto eu só vou acreditar se o personagem fala e tiver uma comprovação técnica. O personagem falar de alguma coisa nem sempre comprova, para mim só comprova se o personagem for um especialista no assunto, o que a Selene às vezes não se demonstra uma especialista em tempo. A Selene está sendo seguida por Lycans porque o novo líder dos Lycans, do tal de Marius, ele quer a Selene para poder ter a Eve, porque ele quer ter os mesmos poderes do Uber Lycan. O que ninguém sabe, ou o que vai ser revelado lá no final do filme, que o Marius ele tinha o Michael em mãos. Ele capturou o Michael antes da Selene, conseguiu lá raptar o bicho e ficou tirando o sangue dele até não poder mais. Eu chamo do Marius um dos seres mais burros de todos. Ele é inteligente na guerra, mas nessa parte ele foi burro pra caramba. Porque ele fica tirando sangue do Michael, até que ele seca o desgraçado e mata o Michael. Sim, o Michael está morto. Mas pode ser que ele volte porque já teve torpor. Ele pode voltar em outros filmes? Pode, mas eu acho que se voltar vai ser muito estranho, muito bizarro. E não me importa, o ator não quer voltar. Volta com outro ator, volta com outra coisa. Não me importa. Esse tipo de coisa de bastidores, pra mim, não vale como verdade dentro do filme. E no final de contas, o Mario está atrás da Eve porque quer mais sangue de híbrido, porque ele tem uma transformação também aprimorada. Que, assim, é meio estranha, ele fica mais humanoide e tal, e que pra mim é muito mais fraca do que o Uber Lycan, porque ele sai no soco com a Selene, apesar de ganhar, não ganha com tanta facilidade assim, e eles conseguem meio que trocar os socos. Então, apesar de se demonstrar mais forte que a Selene Corvinus Hybrid. O David reencontra com a Selene, eles falam, meu pai tá tentando ali algumas coisas. A gente corta então aí pro Thomas e pra Samira, que é uma personagem também nova neste filme. Ela é uma das filhas transformadas do Victor, que segue os passos do pai em questão de ser uma política tal, caramba, 4, e ela até que é forte, porém não tanto assim. Forte de poder físico. E tem o Varga, que é o guarda-costas dela, / líder dos mercadores daquele Coven. O que acontece? O mundo pós-purgo não se tem mais covens unidos como antigamente. Existem covens que são os territórios de influência dos vampiros, mas são governados ou por pessoas como o Thomas em lugares muito pequenos, ou se não, tem agora um novo conselho de elite que controlam parte dos covens antigos, só que eles não são os anciões, não tem o título anciões, são o conselho de elite. Eles governam partes ali e meio que ninguém se dá o título porque tem mais de meio que as cabeças de cada coven tentando ali se fazer unificar. É meio que uma nova, é quase que uma democracia. Essa Samira, ela controla isso, também está no novo governo dos vampiros, e ela chama o Thomas. Qual que é o plano da Samira? Simples. Ela quer que a Selene venha até ela para roubar o sangue dela,
para conseguir também virar uma Corvinus Strain, porque ela sabe que ela vai ficar mais forte, vai ficar mais pura com isso, né? Vai ficar mais perto dos genes do Alexander, não vai virar uma sangue puro, porque isso tem que ser sangue puro, não tem como não... Tipo, você não pode renascer, né? Afinal de contas, mágica aqui é um pouco estranho. Por isso ela vai convidar o Thomas para casa dela, disso, convidou ele, vai partir então para Selene. E é exatamente isso que acontece. Ela tem ali tal, uma festa com a Selene, tal, papapá, e começa... E o Marius ali, né, fazendo as coisas dele. E descobre que o Marius tem até uma infiltrada ali no meio, a Alexa. Qual é a desculpa da Semira? Que é para trazer ela para treinar os novos mercadores. E deixa lá. Ela começa a treinar os mercadores, tal, até que o Varga chama ela para um X1 numa jaula. Chama para um X1 na jaula. E ele corta a Selene com uma Nightshade, né? E nisso, é uma planta ali venenosa que no nosso mundo também existe. E fica tipo... A Selene fica paralisada no chão, estribuchando por causa do veneno. Eu odeio essa parte, eu acho muito mal... Esse ponto de trama, eu acho que poderia ser feito muito melhor. Poderiam fazer uma super emboscada para ela, poderiam ter feito qualquer outra coisa, ela poderia ter pego a Selene em algum outro momento. Eu acho que assim, é o tipo de fraqueza que inventaram para aquele momento. Olha, podem falar, eu não gosto muito de falar mal dos filmes, mas este ponto eu acho que devia ser totalmente refeito e repensado, não caiu bem pro filme. É muito, tipo, aconteceu, precisa acontecer. Nunca foi dito isso nada antes. Eu sei que os vampiros estão vivos, por isso eles podem sim ser envenenados, tal, caramba 4, mas eu acho que devia ter sido feito de forma muito mais inteligente isso. Em doses cavalares para a Selene, já que ela é mais forte, tal, mas fazer o quê? Aí ela pega o corpo da Selene e começa a extrair o sangue dela. O pai e filho sentem a falta dela, conseguem encontrar no bagulho secreto, né? Só que eles são encontrados pela Semira e pelo Varga. O Thomas entra em combate com os dois, enquanto o David foge. Infelizmente, o senhor é derrotado. Eles fogem para onde? Né? O Thomas, antes de morrer, fala, vai para o norte. Eles encontram, então, o Coven do Norte, que é um Coven extremamente diferente. O que a gente precisa saber é que eles são basicamente pacifistas. Foi um Coven fundado pela Milha, e é onde o David vai descobrir que é filho da Milha, e lá vai se descobrir o ritual. O que é esse ritual? É um ritual sagrado, que eles... envoltam ali o vampiro nos pano branco, deixa ele no chão, deixa ele na água gelada, faz uns cânticos ali, e o vampiro sai com uma perspectiva diferente. Quais são os poderes máximos que isso pode dar? Um tipo de precognição, ou seja, é um tipo de superinteligência que você meio que vê o futuro, você entra em contato com o outro mundo, mas nunca é dito muito bem o que é isso, e você ganha uma super velocidade além dos cabelos brancos. A maior exemplar deles é a Lina, que é também uma sangue pura. Ela é filha do dono do Coven, mas uma outra vampira não especificada. E ela passou pelo ritual mais vezes possíveis, então ela é das ritualizadas a que mais tem potencial do ritual. Ou seja, os outros vampiros ritualizados nem todos vão chegar naquele patamar. É bem importante deixar isso muito claro. Ela é o top ritualizado, além de ser uma sangue pura. E a gente vê que mesmo assim, ela quando usa muitos poderes de ritualizados, ela dá uma canseira. Ou seja, é uma coisa que exige muito do corpo do vampiro. Claro que depois a gente vai ter outras coisas. Ok, então tá ali, todo mundo descobre quem é, eis que bate na porta, quem? Marius. E um ataque gigante, o Marius, A Selene e o Marius entram num combate ferrado. E a Alexa ajuda... A Selene já perde pro Marius naturalmente. A Alexa só vai lá, dá uma enfincada na espada, bebe o sanguinho e fala, não sabe onde tá Eve de verdade. Eles fogem. A Selene ela se vai por baixo d'água e meio que de última hora ali, a Lina faz um ritual improvisado para ela, fazendo o que fala, fica aí. E todo mundo partiu pro Coven final, onde seria o ataque do Marius, porque se ele conseguir destruir aquele Coven onde está todos os anciãos, onde está o Conselho de Elite e tal, ele vai conseguir destabilizar ainda mais todos os vampiros. A Semira se demonstra ainda mais burra que o Marius. Porque o Marius matou o Michael, a Semira vai lá e deixa o Marius vivendo para poder ter um grande inimigo a ser derrotado. Dois vilão tapado. Maravilha! Começa então esse grande confronto ali no Coven, no último Coven.
A Semira consegue beber o sangue dela, da Selene, depois de purificar, se torna então uma Corvinus Strain Vampire. Começa-se então o começo do conflito. O David ele chega antes do conflito começar. A Semira estava tomando o poder para ela, falando assim, agora eu sou a rainha do Balacobaco. O David fala, não, eu sou o rei do Balacobaco. Mas quem é você? Eu sou o filho da Milha. Ah, nada. Ele vai lá e dá uns anéisinhos de sangue que ele consegue no Coven do Norte pro conselho. Todo mundo bebe o sanguinho e fala, verdade, porque a Milha, ela, como uma anciã, consegue então deixar as informações bem específicas no sangue para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E só pelo cheiro eles já sabem de quem é o sangue. E fala, ele é o rei do Balacobaco, ela é a traíra. Prendem a Semira, vão levando. Só que ela vai se desfazer dos guardas e começa então a invasão dos Lycans. E Lycan invade, papapá, e sei lá o que, e Varga e David. Começa uma briga épica ali, tal. Os Lycans trazem umas armas para conseguir furar o teto para poder vir luz do sol. E assim, é uma briga bem interessante. Os vampiros do norte vêm pro resgate, espada e treta e do nada, vem um flash ali, mata uma porrada de Lycan, é a Selene na sua forma final. Ela então agora é uma Corvinus Strain ritualizada, primeira do seu tipo. Isso faz dela, assim, supremamente mais forte. Ela tasca o F em todo mundo. Vai que não vai. O David vai ter um conflito ali com a Semira, do qual, sabe, ele perde. Interessante porque ele perde no tete-a-tete. Acho que a Semira tem muito mais tempo de experiência do que ele que contou pra treta. Só que ele ganha na inteligência. Ela vê o sol pela primeira vez e vai lá e ploft nas costas dela e finaliza ela. Não tem como estar viva porque o corpo fica com eles, então era só queimar o resto até os finalzinhos. Mesma coisa que também o Marius poderia ter feito com o Michael, que é neste momento que a gente vai descobrir que o Michael morre. É aquele negócio, não morreu. O corpo ficou na mão do Marius. Tá, não ficou jogado, não ficou ali ao léu, ficou na mão do Marius. Se o Marius viu que morreu e falou assim, se esse cara volta, tá sob meu poder. Ou ele finalizou o corpo queimando uma vez por todas, ou ele tentou ressuscitar e não conseguiu, sabe? Ele pode ser burro, mas eu acho que também não é tão tapado assim. Espero, se for, assim, se o Michael estiver vivo, porque o Mario simplesmente deixou ele lá, é puro de roteiro. Se eu fosse ele, tentava ressuscitar, porque também é bom pra ele. Ele quer mais poder, então dando sangue pro Michael e tentando ressuscitar ele, é bom pra ele. Por isso que eu acho que as pessoas acham demais que o Michael tá vivo, não estando. E então se tem um combate final. E é interessante porque a gente já teve esse embate antes de ser ritualizado. E demonstra que, além da resistência, velocidade, ganha também muita força. Ela derrota o Marius muito fácil. Ela entra tipo num estado de raiva, que pode ser útil ou não pra ela. E, de novo, pode ser que seja uma coisa meio Super Saiyajin, quando tá em raiva fica mais forte. Ou não. Né, ou simplesmente só pra deixar isso. Mas ela vai apanhando, até que ela dá um golpe só. Pega as vértebras dele e vai. E então, os Lycans se dissipam. A Lina, o David e a Selene são coroados os novos anciões. Ou seja, agora tem a instituição dos anciões de novo depois de tanto tempo. E a Selene fala que é hora de reexpandir o território dos vampiros, conquistar outros covens e unificar todos os vampiros. Isso fica no vácuo, assim como o que acontece no reencontro dela com a Eve logo no finalzinho do filme. E é isso que acontece então no filme Anjos da Noite. Esse foi um resumão de tudo. Espero que todo mundo tenha gostado. Deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal, vejo todo mundo tá na próxima.